5 segundos. Isso foi tudo o que levou para Sophie perder seu emprego e mudar sua vida inteira. Um momento ela era apenas uma garçonete invisível no Obsidian, o restaurante mais pretensioso de Nova York, segurando uma bandeja de champanhe. No próximo, ela estava encarando seu gerente gritando: "Sr. Henderson", quem tinha acabado de humilhá-la na frente de todo o salão de jantar por ousar abrir sua boca. Ele pensou que ela estava se desculpando. Ele estava errado. Ela não estava falando com ele. Ela estava falando com o bilionário silencioso, frustrado na mesa 1, em japonês fluente e impecável. O que Henderson não sabia era que Sophie não era apenas uma garçonete. Ela era a única pessoa na sala que sabia que o bilionário não estava lá para comer. Ele estava lá para comprar o prédio e ele estava prestes a cancelar o negócio por causa dele. Esta é a história de como uma frase destruiu um tirano e coroou uma rainha. A chuva em Manhattan não apenas caiu. Ela martelou contra o pavimento como se tivesse uma vendetta pessoal. Dentro do obsidiano, no entanto, o tempo não existia. O ar era climatizado a crocantes 68 graus, cheirando a óleo de trufa, mogno envelhecido e dinheiro velho. Sophie ajustou o colarinho de seu uniforme rígido, preto. Era 2 tamanhos muito grande, um herdado de uma garçonete que tinha sido demitida na semana anterior por derrubar uma colher. Aquilo era a vida no Obsidian. Você era descartável. Você era invisível. Você era um acessório que segurava pratos. Sophie, pare de sonhar acordada e lustre os talheres na mesa 4. Se eu vir uma única mancha de água, eu vou descontar suas gorjetas da semana. A voz arranhou contra seus nervos como lixa. Sr. Henderson, o gerente de andar, pairava sobre ela. Ele era um homem que vestia ternos que custavam mais que o aluguel anual de Sophie, mas ainda conseguia parecer barato, por causa da maneira como ele se portava. Ombros curvados com paranoia, olhos dardejando ao redor, procurando por alguém para intimidar. "Sim, Sr. Henderson", Sophie disse, mantendo sua cabeça baixa. Ela pegou um guardanapo de linho e moveu para a mesa 4. Ela tinha 24, com olhos cansados e mãos que estavam se tornando ásperas de detergentes agressivos. Ninguém olhava para ela 2 vezes. Para a clientela do Obsidian, ela era apenas parte da mobília. Eles não sabiam que 3 anos atrás, Sophie tinha sido a primeira de sua turma em Georgetown, estudando relações internacionais com foco em linguística do leste asiático. Eles não sabiam que ela tinha passado 2 anos em Kyoto com uma bolsa que tinha sido cortada quando seu pai teve seu derrame. Agora, ela não era uma acadêmica. Ela era uma pagadora de dívidas. As contas médicas de seu pai eram um poço sem fundo. E o obsidiano, apesar da toxicidade, oferecia as gorjetas mais altas na cidade. Noite grande esta noite, senhoras e senhores. Henderson bateu palmas, o som ecoando no silêncio pré-serviço. A equipe se reuniu ao redor. "Nós temos um VIP, um VVIP. O Sr. Kenji Sato está jantando conosco." Uma onda de sussurros passou pelos garçons. Até Sophie olhou para cima. Kenji Sato não era apenas rico. Ele era um titã industrial. Seu conglomerado de tecnologia, Sato Heavy Industries, era rumores de estar procurando por uma sede norte-americana. "Ele está se encontrando com os proprietários deste prédio", Henderson continuou, estufando o peito como se fosse ele quem estivesse fechando o negócio. "Se este jantar for bem, o Obsidian garante seu aluguel por mais 10 anos. E eu recebo um bônus muito bom. Se for mal, bem, digamos apenas que eu vou garantir que nenhum de vocês trabalhe nesta cidade novamente. Perfeição é a linha de base esta noite. Estamos claros?" "Sim, chefe", a equipe murmurou. Embora Henderson não fosse um chefe, ele apenas gostava do título. Sophie voltou a polir. Ela sabia quem era Sato. Ela tinha escrito um artigo sobre suas táticas de negociação durante seu 3º ano. Ele era conhecido como o Tigre Silencioso. Ele não falava muito, mas quando o fazia, ele dizimava seus oponentes. Ele valorizava a honra,
precisão e respeito acima de tudo. Ela olhou para Henderson, quem estava atualmente gritando com um ajudante de garçom por amarrar seu cadarço muito lentamente. Isso vai ser um desastre, Sophie pensou. A correria do jantar começou às 19 horas. Às 19h30, o restaurante era uma cacofonia de cristais tilintando e conversas baixas. Às 19h45, as pesadas portas de carvalho se abriram. O quarto ficou quieto. O Sr. Sato entrou. Ele era menor do que ele parecia nas revistas, um homem mais velho em seus 60 com cabelo prateado e um terno que era feito sob medida com precisão arquitetônica. Ele estava ladeado por dois homens mais jovens em ternos escuros, seus assistentes, e um homem americano de aparência nervosa em um terno cinza. Esse era Greg, o intérprete fornecido pela agência. Sophie o tinha visto andando no saguão mais cedo, suando através de sua camisa. Henderson correu para a frente, seu sorriso tão largo que parecia doloroso. Sr. Sato, bem-vindo. Bem-vindo ao Obsidian. É a honra de uma vida recebê-lo. Ele fez uma reverência. Foi uma reverência terrível, muito rasa, muito rápida, e ele manteve contato visual, o que era um sinal de agressão ou desrespeito na etiqueta japonesa tradicional. O Sr. Sato não piscou. Ele apenas encarou Henderson. Greg, o intérprete, limpou a garganta. Sr. Sato, este é o gerente. Ele falou em japonês, mas Sophie fez uma careta. Seu sotaque era grosso, americanizado e desajeitado. Ele usou o registro informal, o tipo que você usaria com um amigo de bar, não um bilionário idoso. Os olhos de Sato estreitaram-se ligeiramente. Ele não disse nada e passou por Henderson em direção à alcova privada reservada para ele. Ele me ama. Henderson sussurrou para o chefe de garçons enquanto passavam. Você viu aquela intensidade? Ele sabe que sou um homem de poder. Sophie, de pé perto da estação de água, mordeu o lábio. Não, ela pensou. Ele pensa que você é um bárbaro rude. Ela apertou a jarra de água mais forte. Ela precisava deste emprego. Ela precisava das gorjetas. Mas assistir ao desastre em câmera lenta era fisicamente doloroso. Ela observou enquanto eles sentavam Sato. Ela observou Henderson pairar sobre a mesa como um abutre, estalando os dedos para os garçons trazerem vinho, água, pão, mais rápido, mais rápido. Ela foi designada para uma sessão próxima, perto o suficiente para ouvir, mas longe o suficiente para ser ignorada. Por favor, diga ao Sr. Sato. Henderson trovejou, sua voz muito alta para o ambiente íntimo. Que nós preparamos o Wagyu especificamente para ele. Voou hoje, Greg traduziu. O gerente diz, coma a vaca. Veio de avião. Sophie quase deixou cair sua bandeja. Coma a vaca? Greg tinha usado a palavra para uma vaca leiteira viva, não o termo culinário para carne bovina. O Sr. Sato olhou para o menu, seu rosto ilegível. Ele murmurou algo baixo para seu assistente. Ele pergunta. Greg gaguejou, ficando pálido. Ele pergunta se o molho tem açúcar. Henderson revirou os olhos. Açúcar? Diga a ele que é um demi-glace. É francês, o melhor. Diga a ele para não se preocupar, sua linda cabecinha com os ingredientes. Greg parecia aterrorizado. Ele se virou para Sato e disse, o gerente diz que o molho é francês e você não deveria se preocupar. O Sr. Sato bateu o menu fechado. O som foi como um tiro no salão de jantar. O restaurante inteiro congelou. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O Sr. Sato disse algumas frases afiadas para seus assistentes. Os assistentes pareciam furiosos. Eles encararam Greg, quem agora estava tremendo visivelmente. O que ele disse? Henderson exigiu, seu sorriso vacilando. Ele está impressionado. Eu acho que ele quer ir embora. Greg sussurrou. Ele diz que a hospitalidade está faltando. Faltando? O rosto de Henderson ficou de um tom violento de vermelho. Eu abri uma garrafa de vinho de $3.000. Eu dei a ele a melhor mesa. Diga a ele que ele está enganado. Eu não posso dizer a ele isso. Greg sibilou. Faça!
Henderson estalou. O Sr. Sato falou novamente, sua voz gélida, mas calma. Ele gesticulou para o prato de aperitivos que tinha acabado de ser colocado. Vieiras com uma espuma de trufa. Ele apontou para a espuma e perguntou uma pergunta específica. Greg encarou as vieiras. Ele olhou para Henderson. Ele quer saber por que a comida está espumosa. Sophie, quem estava reabastecendo copos de água na mesa adjacente, ouviu o japonês claramente. Sato não tinha perguntado por que estava espumoso. Ele tinha perguntado se a vieira era de Hokkaido ou do Atlântico porque ele tinha uma alergia específica a uma proliferação de algas vermelhas atualmente afetando mariscos do Atlântico. Era uma questão de saúde, uma vital. Greg estava adivinhando. Ele estava se afogando e ele estava levando o restaurante junto com ele. Diga a ele que é espuma porque é chique, Henderson latiu. É gastronomia molecular. Diga a ele para apenas comer. Greg se virou para Sato. Gerente diz para comer. É estilo chique. O rosto do Sr. Sato escureceu. Ele empurrou o prato para longe. Ele disse algo final, levantou-se e abotoou seu casaco. Seus assistentes levantaram com ele. Não, 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 Henderson entrou em pânico. Ele fisicamente pisou na frente do box, bloqueando a saída, uma massiva quebra de protocolo. Sr. Sato, por favor, você não provou o bife? Você não pode ir embora. Os proprietários estão chegando em 1 hora para assinar os papéis. O Sr. Sato olhou para Henderson com puro desdém. Ele falou rapidamente, uma frase longa e complexa detalhando exatamente por que ele estava indo embora. O desrespeito, a falta de consciência cultural, o intérprete terrível e o fato de que ele se sentia inseguro comendo comida quando suas perguntas dietéticas estavam sendo desconsideradas. Greg ficou lá, boca aberta. E eu... Traduza! Henderson gritou, cuspe voando. Ele está muito bravo, Greg disse desamparado. Eu posso ver isso, seu idiota. Conserte! Eu não sei o que ele disse. Ele fala muito rápido, Greg admitiu, sua voz rachando. Henderson pegou uma garrafa de vinho da mesa. Sr. Sarto, olhe! Chateau Margaux. Por favor, sente-se. Foi um desastre. Foi um incidente diplomático acontecendo em uma churrascaria de Midtown. Sophie observou enquanto a equipe de segurança do Sr. Sato avançava para tirar Henderson do caminho. Era isso. O acordo estava morto. Henderson culparia a equipe. Ele provavelmente demitiria todos em uma purga induzida pela raiva. Sophie olhou para a bandeja em sua mão. Ela olhou para a conta médica de seu pai em seu bolso. Ela olhou para o homem orgulhoso, insultado, tentando ir embora. Não faça isso, uma voz em sua cabeça avisou. Fique invisível, mantenha seu emprego. Mas então ela olhou para Henderson, o homem que a tinha chamado de estúpida todos os dias por 6 meses. O homem que fazia os ajudantes de garçom chorarem. Sophie colocou sua bandeja em uma mesa vazia. O barulho atraiu alguns olhares, mas ela não se importou. Ela passou por uma estação. Ela passou pela anfitriã horrorizada. Ela caminhou direto para a confrontação. Com licença, ela disse suavemente. Henderson girou, seus olhos esbugalhados. Sophie, o que diabos você está fazendo? Volte para sua sessão. Você está demitida. Saia da minha vista. Ela o ignorou. Ela se virou para o Sr. Sato. Ela não fez uma reverência. Ainda não. Ela encontrou seus olhos, mostrando a confiança de uma igual, algo que ela sabia que ele respeitava mais do que subserviência. Sato-sama. Ela começou, sua voz firme e clara, as sílabas japonesas saindo de sua língua, com o sotaque de entonação perfeito de uma nativa de Kyoto. Por favor, perdoe a intrusão. O gerente é um tolo que grita para cobrir sua própria incompetência, e o intérprete está se afogando em água muito profunda para ele. A sala inteira pareceu prender a respiração. Henderson congelou. Ele não sabia o que ela disse, mas o tom era diferente. Não era o tom subserviente de uma garçonete. Era autoritário.
O Sr. Sato parou. Ele olhou para esta jovem mulher em um uniforme mal ajustado, segurando um pano em uma mão. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. Você fala nossa língua? Sato perguntou, sua voz baixa. Sim, Sophie respondeu, escorregando para o cargo. A linguagem honorífica usada para indivíduos de alto status. E eu ouvi sua pergunta sobre as vieiras. Elas são do Atlântico, provenientes da costa do Maine. Se você tem preocupações sobre a proliferação de algas, você está correto em ser cauteloso. No entanto, nosso chefe as obtém de uma fazenda de sistema fechado, não do oceano aberto. Elas são seguras, mas dado como você foi tratado, eu entenderia se você perdeu o apetite. O Sr. Sato a encarou por um longo momento. A tensão em seus ombros caiu uma polegada. Você sabe sobre a proliferação de algas. Eu li os relatórios de pesca. Sophie disse simplesmente. Afeta os preços de mercado. Deve-se prestar atenção aos detalhes. Um fantasma de um sorriso tocou os lábios de Sato. Detalhes. Sim, algo que seu chefe não tem. Sophie! Henderson agarrou seu braço, seus dedos se cravando. O que você está dizendo a ele? Você está se desculpando? Diga a ele que o vinho é grátis. Sophie olhou para a mão de Henderson em seu braço. Então ela olhou para Sato. Ele quer saber se você está se desculpando. Sato observou, olhando para a mão de Henderson com desgosto. Ele quer suborná-lo com vinho. Sophie corrigiu em japonês. Ele não entende que você não pode comprar respeito. Devo dizer a ele para remover a mão. Ou sua segurança preferiria fazê-lo? Sato riu. Foi um som seco, rouco, mas foi uma risada. Diga a ele, Sato disse, que se ele não te soltar em 3 segundos, meus associados o removerão de seu próprio restaurante. Sophie se virou para Henderson. Ela mudou para inglês, sua voz monótona. O Sr. Sato diz que se você não soltar meu braço em 3 segundos, sua equipe de segurança vai te machucar. Henderson puxou a mão de volta como se tivesse sido queimado. Ele olhou entre Sophie e o bilionário, totalmente confuso. Você fala japonês. Melhor que Greg, Sophie disse. O Sr. Sato acenou com a mão, dispensando sua segurança. Ele sentou-se novamente no boxe. Ele apontou para o assento vazio em frente a ele. Sente-se, ele ordenou a Sophie. Sato-sama, eu sou uma garçonete. Não é permitido, ela respondeu. Eu estou comprando o prédio, Sato disse, seus olhos brilhando com uma inteligência súbita e afiada. Eu faço as regras. Sente-se. Eu quero saber como uma garota em um uniforme barato sabe sobre os relatórios de pesca de Kyoto. Sophie hesitou. Ela olhou para Henderson. Você ouviu o homem? Henderson sibilou, embora ele parecesse que estava prestes a vomitar. Sente-se, traduza. Salve este negócio, Sophie, e eu não vou te demitir. Sophie sentou, mas ela não fez isso por Henderson. Ela fez isso porque pela primeira vez em anos, alguém estava olhando para ela e a vendo, não apenas o uniforme. Eu vou traduzir, Sophie disse a Henderson, seu queixo alto, mas a partir deste momento você não fala com ele. Você fala comigo. O salão de jantar do Obsidian tinha se transformado. Momentos atrás era um palco para um desastre em câmera lenta. Agora era um teatro de curiosidade silenciosa. Cada garçom, ajudante de garçom e patrono rico, estava roubando olhares para a mesa 1. Eles viram algo impossível. O bilionário silencioso e aterrorizante estava rindo, e a garota que geralmente reabastecia copos de água estava sentada em frente a ele, parecendo que pertencia ali. Sophie sentou com as costas retas, mãos dobradas em seu colo. Ela não se inclinou para trás. Na cultura de negócios japonesa, a postura era uma linguagem própria. Você tem um bom sotaque, Sato disse, pegando sua taça de vinho. Ele agitou o líquido vermelho profundo, mas não bebeu. Dialeto de Kansai. Kyoto? Eu vivi em Higashiyama por 2 anos, Sato-sama. Sophie respondeu, mantendo sua voz baixa o suficiente para que Henderson, pairando a 5 pés de distância como uma mariposa nervosa,
não pudesse ouvir os detalhes. Eu estudei linguística na Universidade de Kyoto. Eu estava pesquisando a evolução dos honoríficos no Japão corporativo pós-guerra. Sato levantou uma sobrancelha, um lampejo de interesse genuíno iluminando seus olhos cansados. Uma estudiosa! E agora você serve bife a banqueiros que pensam que mal passado é uma característica de personalidade. Por quê? Sophie hesitou. A verdade era pesada. E não era algo que ela compartilhava com estranhos. Mas Sato não era apenas um estranho. Ele era um homem que valorizava a verdade. Ela podia ver isso na maneira afiada e avaliativa como ele a olhava. Meu pai, ela disse simplesmente. Ele teve um derrame 3 anos atrás. Os limites do seguro foram atingidos nos primeiros 6 meses. Os centros de reabilitação exigem dinheiro, adiantado e semanalmente. Servir no Obsidian paga as contas mais rápido do que uma cátedra júnior. Sato acenou lentamente. Ele não ofereceu pena. Pena era insulto. Ele ofereceu compreensão. Gary, ele murmurou. Dever, o fardo da obrigação. Sim, Gary, ela concordou. De repente, Henderson avançou, incapaz de se conter. Ele colocou uma mão nas costas da cadeira de Sophie, seus nós dos dedos brancos. O que ele está dizendo? Ele está feliz? Sophie, pergunte a ele sobre o aluguel. Pergunte a ele se ele está pronto para assinar. Sophie não se virou. Ela apenas falou com Sato em japonês. O gerente é como um mosquito em agosto. Ele deseja saber se você está pronto para dar a ele dinheiro. Sato riu, um som seco. Diga ao mosquito que estou com fome e diga a ele que se ele me trouxer um menu com fotos, eu vou embora. Sophie se virou para Henderson. Seu rosto era uma máscara de calma profissional. O Sr. Sato não está pronto para discutir negócios ainda. Ele deseja comer, mas ele não quer o menu padrão. Ele quer que o chefe prepare uma progressão kaiseki tradicional, mas usando ingredientes locais. Ele confia na habilidade de seu chefe, se o chefe estiver à altura do desafio. Era uma mentira. Sato não tinha mencionado a habilidade do chefe, mas foi uma brilhante. Agradou ao ego de Henderson. Claro, o chefe Marco é um gênio. Henderson estalou os dedos para um ajudante. Diga a Marco para sair do menu, o especial do bilionário. Vá! Olhou de volta para Sophie, seus olhos se estreitando. É melhor você não estar me sabotando, Sophie. Se este negócio afundar, você não será apenas demitida. Eu vou garantir que você seja processada por algo. Eu vou pensar em algo. Vá verificar o vinho, Sr. Henderson, Sophie disse friamente. O Sr. Sato prefere comer sem uma sombra sobre sua mesa. Henderson se arrepiou, abriu a boca para discutir, viu o olhar gélido de Sato e recuou para o bar. Pela próxima hora, Sophie comandou a mesa. Ela não apenas traduziu, ela orquestrou. Quando o aperitivo chegou, um tartare de atum, ela notou que o garçom estava prestes a colocá-lo com a guarnição virado para o lado errado em relação à mão dominante de Sato. Ela corrigiu com um toque sutil antes mesmo do prato atingir a mesa. Quando o sommelier trouxe um pesado cabernet, ela o interceptou e pediu um pinot noir mais leve, explicando a Sato em japonês que os taninos pesados entrariam em conflito com a delicadeza do atum. Sato observou cada movimento dela. Ele não estava comendo. Ele estava observando uma mestra em ação. Você pratica o motenashi, Sato observou enquanto ela servia seu chá. Era o conceito japonês de hospitalidade, antecipando as necessidades de um convidado antes mesmo que eles percebessem que as tinham. Eu tento, ela disse. Meus intérpretes, eles sabem as palavras, Sato disse, inclinando-se para a frente. Mas eles não conhecem a alma. Eles traduzem contrato como papel. Eles traduzem confiança como acordo. Você traduz a intenção. Linguagem é cultura, Sato-sama. Você não pode separá-las. De fato. Sato limpou a boca com um guardanapo. Sua expressão endureceu. O calor desapareceu.
substituído pelo aço do tigre silencioso. Os proprietários deste prédio estão chegando em 10 minutos. Os irmãos Harrington. Você os conhece? Sophie assentiu. Todos na indústria da hospitalidade conheciam os Harringtons. Eles eram irmãos gêmeos, herdeiros de um império imobiliário maciço, conhecidos por cortar custos, inflacionar preços e tratar sua equipe como servos por contrato. Eles possuíam o prédio do Obsidian e estavam desesperados para vendê-lo a Sato antes que os inspetores da cidade descobrissem sobre os problemas estruturais na fundação. Eu os conheço, Sophie disse cautelosamente. Eles acreditam que sou um velho tolo com muitos ienes e não centavos suficientes, Sato disse. Eles pensam que vou comprar este prédio por 20% acima do valor de mercado porque preciso de uma sede rapidamente. Eles enviaram um contrato. Tem 40 páginas de comprimento. Ele bateu no bolso do peito de sua jaqueta. Eles estão trazendo a versão final esta noite para eu assinar. Henderson é o fantoche deles. Ele mantém o restaurante parecendo lucrativo para que o prédio pareça valioso. Sato olhou profundamente nos olhos de Sophie. Eu preciso que você seja minha voz, Sophie. Não apenas pela comida, pela negociação. Eu? O coração de Sophie deu um salto. Sato-sama, eu sou uma garçonete. Eu não sou uma advogada corporativa. Se eu interferir, se você interferir, você me salva de cometer um erro. Ou ele fez uma pausa, seus olhos brilhando. Você me ajuda a pegar um ladrão. Você é corajosa, Sophie? Ou você é apenas educada? Antes que ela pudesse responder, as portas duplas do restaurante se abriram com um estrondo. O ar na sala mudou de curiosidade para tensão. 2 homens entraram. Eles eram altos, bronzeados e vestiam ternos que custavam mais do que a dívida médica inteira do pai de Sophie. Eles tinham o mesmo cabelo loiro penteado para trás e os mesmos sorrisos predatórios. Os irmãos Harrington tinham chegado, e atrás deles, parecendo um filhote tonto, estava Henderson. Hora do show, Sato sussurrou em inglês. Brad e Chad Harrington se moveram pelo restaurante como se fossem donos do oxigênio que todos estavam respirando. Eles não andaram. Eles pavonearam. Eles ignoraram a anfitriã, passaram pelo guarda-volumes e foram direto para a mesa 1. Henderson estava praticamente vibrando com excitação. Senhor Sato, os proprietários estão aqui. Brad, Chad, este é o Sr. Kenji Sato. Brad Harrington, o mais velho dos dois por 4 minutos, estendeu uma mão. Ele não esperou que Sato oferecesse a sua. Uma jogada de poder. Kenji, bom finalmente conhecer a lenda. Amamos a tecnologia, amamos os carros, somos grandes fãs. Sato não se levantou. Ele não apertou a mão. Ele apenas olhou para o apêndice até que Brad, desajeitadamente, a puxou de volta e alisou seu cabelo para cobrir o constrangimento. E quem é esta? Chet perguntou, olhando para Sophie com um escárnio. Equipe de serviço na mesa? Henderson, o que você está administrando aqui? Uma cafeteria. Ah, não, senhor. Henderson gaguejou, suando. O intérprete da agência teve uma emergência médica. Sophie aqui está substituindo. Ela é adequada. Consiga uma cadeira para ela no canto, então... Brad acenou com a mão de forma desdenhosa. Temos grandes números para falar. Coisas de gente grande. Sophie começou a se levantar, seu rosto queimando. Esta era a realidade em que ela vivia. Invisível, descartável. Sente-se, a voz de Sutter rachou como um chicote. Ele falou em inglês, mas era fortemente acentuada e baixa. Os Harringtons não o ouviram. Eu disse, sente-se, Sato repetiu, mais alto em japonês. Ele olhou para Sophie. Se você se mover, eu vou embora. Sophie sentou-se novamente. Ela olhou para Brad. O Sr. Sato insiste que eu permaneça sentada para facilitar a comunicação. Ele acha rude falar por cima da cabeça de alguém. Brad revirou os olhos, mas sentou-se em frente a Sato. Chad sentou-se ao lado dele. Henderson pairava atrás deles como um guarda-costas. Tudo bem, olhe, Brad começou.
puxando um documento grosso de sua pasta. Sabemos que você é um homem ocupado, Kenji. Nós temos os papéis aqui, coisas padrão. O mesmo que o rascunho que enviamos aos seus advogados. Apenas alguns pequenos ajustes para inflação e impostos de zoneamento locais. Nada importante. Você assina, nós entregamos as chaves e você possui a joia da coroa de Midtown. Sato sentou-se imóvel. Ele se virou para Sophie. Traduza exatamente o que ele disse. E então diga a ele que eu quero ler os pequenos ajustes. Sophie traduziu. Chad riu. Ler? É jargão legal, Kenji. Leva horas. Confie em nós. É um acordo padrão. Temos um jogo de golfe de manhã. Vamos encerrar isso. Sato não sorriu. Ele estendeu uma mão. Brad suspirou, irritado, e entregou o documento. Sato o abriu. Ele não o leu. Ele o entregou a Sophie. Leia a página 12, cláusula 4. Sato disse. Meus advogados sinalizaram um problema potencial no rascunho em relação à drenagem do subsolo. Veja se eles mudaram. A mesa ficou em silêncio. Os Harringtons trocaram um olhar, um rápido e nervoso dardo dos olhos que Sophie captou imediatamente. Henderson mudou seu peso. Sophie pegou o documento. Suas mãos estavam tremendo ligeiramente, mas ela as firmou contra a mesa. Ela virou para a página 12. O jargão legal era denso, mas em Georgetown, ela havia traduzido acordos comerciais. Ela sabia como identificar uma brecha. Ela escaneou o texto. Comprador assume toda a responsabilidade por degradação estrutural pré-existente, identificada ou não identificada. Ela voltou para a página anterior. Vendedor retém direitos minerais e subterrâneos por um período de 99 anos. Ela olhou para cima. Seu coração estava martelando contra suas costelas. Eles não estavam apenas vendendo a ele um prédio com uma fundação ruim. Estavam mantendo os direitos da terra abaixo dela, efetivamente impedindo-o de cavar os profundos porões de servidor que a Sato Heavy Industries precisava. E pior, a cláusula de responsabilidade havia sido alterada. No rascunho, o vendedor era responsável por reparos por 1 ano. Nesta versão, Sato era responsável a partir do segundo em que ele assinasse. Se ele assinasse isso, ele estaria comprando um poço de dinheiro que ele nem mesmo poderia reformar. Era um golpe que valia milhões. Bem, Henderson latiu. Pare de fingir que você pode ler isso, Sophie. Apenas diga a ele que está bom. Não está bom, Sophie disse. Sua voz estava baixa, mas carregava. O sorriso de Brad desapareceu. Com licença. Sophie olhou para Sato. Ela falou em japonês, rápida e precisa. Sato-sama, eles alteraram a cláusula de responsabilidade. Eles estão transferindo toda a responsabilidade por reparos estruturais para você imediatamente. Além disso, eles adicionaram uma cláusula retendo direitos subterrâneos. Você não seria capaz de construir seus bancos de servidores. Este não é o contrato que seus advogados viram. Isso é uma armadilha. O rosto de Sato permaneceu de pedra, mas seus olhos se estreitaram em fendas. O que você está dizendo a ele? Chad se levantou, seu rosto vermelho. Sua bruxinha, você está mentindo para ele? Eu estou traduzindo o contrato, Sophie disse. Mudando para inglês, a cláusula 4 o libera de toda responsabilidade em relação às rachaduras da fundação. A cláusula 9 impede a escavação. Você disse a ele que nada mudou. Você mentiu. O silêncio que se seguiu foi explosivo. Henderson agarrou o ombro de Sophie, seus dedos se cravando dolorosamente em seu músculo trapézio. Cale a boca. Você não sabe o que está lendo. Ela está mentindo, Sr. Harrington. Ela é apenas uma garçonete insatisfeita. Ela está tentando afundar o negócio porque eu a repreendi por estar atrasada. É mesmo, Brad zombou. Ele olhou para Sato. Kenji, escute. A garota é uma amadora. Ela não entende termos legais. Ela provavelmente está bêbada. Olhe para ela.
Ela está tremendo. Sato olhou para Sophie. Ele olhou para a mão de Henderson em seu ombro. Ele olhou para os irmãos Harrington suando. Então Sato fez algo inesperado. Ele pegou o pesado copo de água de cristal à sua frente e o esmagou no chão. O som estilhaçou a tensão. Cacos de vidro deslizaram pela madeira polida. Henderson, Sato disse, sua voz um rosnado baixo que não precisava de tradução para transmitir perigo. Sophie traduziu, sua voz tremendo, mas desafiadora. O Sr. Sato está perguntando por que você está tocando em seu conselheiro. Conselheiro? Henderson a soltou, recuando. Ela é uma garçonete. Não mais, Sato disse em inglês. Ele se levantou. Ele era mais baixo que os irmãos Harrington, mas naquele momento ele parecia ter 3 metros de altura. Ele olhou para Brad. Você pensa que eu sou estúpido? Você pensa que porque eu não falo bem sua língua, eu não consigo ler as pessoas? Brad recuou. Agora, Kenji, não sejamos precipitados. Você mudou o contrato, Sato disse. Desonroso. É negócio, Chad gritou. Caveat emptor. Comprador, cuidado. Sophie, Sato disse virando-se para ela. Nós estamos indo embora. Nós iremos para um restaurante que serve honestidade. Você está vindo comigo. Ela não vai a lugar nenhum, Henderson gritou. Ele estava em pânico agora. O bônus estava evaporando diante de seus olhos. Ela está no horário. Se ela sair por aquela porta, ela está demitida. Lista negra. Eu vou garantir que ela nunca mais trabalhe nesta cidade. Sophie se levantou. Ela tirou seu avental. Ela o dobrou cuidadosamente e o colocou sobre a mesa ao lado do contrato fraudulento. Eu me demito, ela disse. Você não pode se demitir. Henderson avançou para seu braço novamente, desesperado para recuperar o controle da situação. Você estraga isso e eu vou te destruir. Mas antes que Henderson pudesse tocá-la, o chefe da segurança de Sato, quem tinha estado parado silenciosamente pela parede, materializou-se. Ele interceptou o pulso de Henderson no ar, torcendo-o atrás das costas com um movimento fluido e doloroso. Henderson guinchou e caiu de joelhos. Venha, Sophie, Sato disse. Ele não olhou para os Harringtons ou para o gerente gemendo. Caminhou em direção à saída. Sophie olhou para o restaurante uma última vez. Ela viu os outros garçons olhando para ela com olhos arregalados. Ela viu os patronos ricos sussurrando. Ela viu a vida que estava deixando para trás. Ela se virou e seguiu o bilionário para a noite chuvosa de Nova York. Mas a noite não tinha acabado. Quando eles alcançaram a calçada, onde a limusine de Sato estava esperando, os irmãos Harrington irromperam pelas portas do restaurante. Eles não tinham acabado. Eles estavam desesperados, e homens desesperados faziam coisas perigosas. Ei! Brad gritou correndo para a chuva. Você não pode simplesmente ir embora. Nós temos um acordo verbal. Sato os ignorou, segurando a porta do carro aberta para Sophie. Eu estou falando com você. Brad gritou, agarrando o ombro de Sato para virá-lo. Foi um erro massivo. A equipe de segurança de Sato se moveu, mas Sato levantou uma mão. Ele se virou lentamente para encarar Brad Harrington. A chuva encharcou seu terno caro, mas ele não piscou. Diga a ele, Sato disse a Sophie, que um acordo verbal baseado em uma mentira é um sussurro no vento. E diga a ele que se ele me tocar novamente, eu comprarei o banco que detém sua hipoteca e executarei a hipoteca deste prédio amanhã de manhã. Sophie traduziu a ameaça literalmente. Brad congelou. Sua mão caiu. Ele sabia quem era Sato. Ele sabia que Sato poderia realmente fazê-lo. Sato assentiu para Sophie. Entre. Ela deslizou para o interior de couro da limusine. A porta bateu, selando a chuva, os gritos, o cheiro de medo vindo de Henderson e dos Harringtons. Por um momento houve silêncio no carro. Então Sato apertou um botão e uma divisória subiu, separando-os do motorista. Agora, Sato disse, virando-se para ela, o trabalho real começa. Eu preciso de uma nova sede.
E eu preciso de alguém que possa identificar um mentiroso a 1 milha de distância. Diga-me, Sophie, quanto é a dívida médica de seu pai exatamente? Sophie engoliu em seco. $200.000, senhor. Sato tirou um talão de cheques do bolso de sua jaqueta. Um preço barato por lealdade, ele murmurou, destampando uma caneta tinteiro. Mas primeiro temos um problema. Um problema? Sophie perguntou. Sim, Sato disse, escrevendo zeros no cheque. Os Harringtons não são do tipo que desistem. Eles têm amigos poderosos. E você acabou de humilhá-los em público. Amanhã de manhã eles tentarão destruir sua reputação. Nós devemos atacar primeiro. Entregou a ela o cheque. Era por $250.000. Bem-vinda a Sato Heavy Industries, ele disse. Seu título é liaison executiva. Sua primeira tarefa é destruir os irmãos Harrington. O sol da manhã não trouxe alívio. Trouxe uma manchete que fez o sangue de Sofia gelar. Ela estava sentada na biblioteca privada do Pierre Hotel, onde Sato tinha montado um centro de comando temporário. O luxo era avassalador. Tapetes feitos à mão, café servido em bone china, uma vista do Central Park que custava mais do que seus ganhos vitalícios. Mas Sophie não estava olhando para a vista. Ela estava encarando uma tela de tablet. Bilionário enganado por garçonete insatisfeita. O escândalo no Obsidian. O artigo, publicado por um tabloide fortemente financiado pela família Harrington, era cruel. Ele pintava Sophie não como uma heroína, mas como uma desistente mentalmente instável que havia sabotado um grande negócio da cidade por despeito por seu gerente. Havia citações do Sr. Henderson, alegando que Sophie tinha estado bebendo no trabalho e tinha traduzido falsamente o contrato para humilhá-lo. Eles se movem rápido, Sophie sussurrou, sua mão tremendo enquanto ela rolava para baixo até os comentários. Eles eram brutais. Quem ela pensa que é? Apenas uma garçonete tentando fisgar um bilionário. Eles são animais encurralados, uma voz disse. Sophie olhou para cima. Sato entrou, vestindo um terno novo, parecendo como se não tivesse acabado de passar a noite coordenando com Tóquio. Ele colocou uma xícara de chá verde na frente dela. Eles estão destruindo meu nome, Sophie disse, sua voz rachando. Eu nunca mais poderei conseguir um emprego nesta cidade. Mesmo com seu cheque, minha reputação se foi. Reputação, Sato disse, sentando-se em frente a ela. É o que as pessoas pensam que você é. Caráter é o que você é. Nós vamos consertar a reputação. Mas primeiro devemos esmagar a fonte. Ele deslizou um arquivo pela mesa de mogno. Minha equipe legal tem estado ocupada, Sato disse. Mas advogados apenas procuram por leis. Eu preciso que você procure por mentiras. Você disse que o contrato mencionava direitos subterrâneos. Por quê? Sophie limpou os olhos e abriu o arquivo. Era um levantamento geológico do quarteirão de Midtown, onde o Obsidiano estava. Geralmente proprietários mantêm direitos minerais se há petróleo ou gás. Mas isto é Manhattan, não há petróleo sob a Quinta Avenida. Exatamente, Sato assentiu. Então por que os irmãos Harrington estão tão aterrorizados de eu cavar um porão profundo para meus servidores? Sophie começou a ler. Ela fez referência cruzada dos mapas geológicos com os antigos projetos de infraestrutura da cidade dos anos 1920. Ela passou horas mergulhando em documentos de microfilme escaneados dos arquivos de planejamento da cidade, seus olhos ardendo. Sato sentou-se em silêncio trabalhando em seu laptop, deixando-a trabalhar. 3 horas depois, Sophie ofegou. Eu encontrei, ela disse. Sato olhou para cima. Mostre-me. Não é sobre o que está sob o prédio, Sophie disse, apontando para um mapa desbotado em sua tela. É sobre o que não está lá. Olhe para isso. Ela traçou uma linha correndo diretamente abaixo da fundação do Obsidiano. Este é o antigo curso d'água de Lenox Creek. Foi pavimentado na década de 1890, mas olhe para os tubos de desvio instalados em 1950. Eles são muito pequenos, Sato observou.
Eles são, Sophie disse, sua excitação aumentando. Mas olhe para o relatório de inspeção de 2 anos atrás, aquele que os Harringtons suprimiram. O lençol freático está subindo. O subsolo não está apenas úmido, ele está erodindo. Há um enorme sumidouro se formando sob o pilar sul. Sato recostou-se, um sorriso sombrio brincando em seus lábios. Se eu tivesse cavado meu porão de servidor, a vibração da perfuração teria colapsado o prédio inteiro. Sophie terminou. Teria matado todos lá dentro. É por isso que eles colocaram as garras. É por isso que eles queriam que você assumisse a responsabilidade imediatamente. Eles queriam que você comprasse o prédio, começasse a perfurar, desencadeasse o colapso, e então você seria o responsável pelo desastre, não eles. Eles estavam vendendo a você um caixão, Sato-sama. A sala ficou em silêncio. A gravidade da malícia era sufocante. Isso não era apenas fraude. Era tentativa de homicídio em escala corporativa. Eles iriam me deixar me enterrar, Sato disse suavemente, e eles iriam usar seu silêncio para fazê-lo. O que fazemos? Sophie perguntou. Vamos à polícia? A polícia leva meses, Sato disse levantando-se. Homens ricos como os Harringtons têm advogados que jogam golfe com o promotor distrital. Não, nós não vamos à polícia ainda. Primeiro vamos ao banco. O banco? Eu disse a Brad Harrington ontem à noite, Sato disse, abotoando sua jaqueta. Eu disse a ele que compraria sua hipoteca. Ele pensou que eu estava blefando. Sato pegou seu telefone e discou um número. Pegue o carro e ligue para o CEO da Gotham Trust. Diga-lhe a ele que estou fazendo uma oferta em dinheiro pelo portfólio comercial da Harrington. Sim, tudo isso. Ele olhou para Sophie. Vista seu casaco, liaison executiva. Nós estamos indo para o Obsidian para almoçar. O Obsidian estava fechado para o almoço, oficialmente, mas por dentro era uma sala de guerra. Brad e Chad Harrington estavam andando de um lado para o outro, gritando com Henderson. Você disse que ela era uma ninguém! Brad rugiu, jogando uma taça de vinho contra a parede. Agora eu tenho jornalistas me ligando, perguntando sobre a garçonete denunciante. Você precisa ir à TV novamente, Henderson. Diga que ela roubou dinheiro. Diga que ela estava drogada. Eu já disse isso, Henderson gaguejou, encolhendo-se atrás do bar. Mas a internet, eles estão encontrando fotos de sua formatura na faculdade. Eles sabem que ela era uma estudiosa. Eles não estão mais comprando a história da garçonete burra. Então invente algo, Chad gritou. Nós temos que vender este prédio até sexta-feira. Se Sato desistir, nós perderemos nosso pagamento balão no empréstimo. Estaremos insolventes. De repente, as portas da frente tremeram. Estamos fechados, Henderson gritou para a porta. As portas não apenas tremeram, elas se abriram com um assobio mecânico. Um homem em um uniforme de manutenção escuro entrou, seguido por 2 policiais, e finalmente Kenji Sato e Sophie. Sophie usava um novo terno, azul marinho afiado, feito sob medida para a perfeição. Ela não parecia mais a garota que polia prata. Ela parecia a mulher que assinava os cheques. Saiam! Brad Harrington marchou para a frente. Esta é propriedade privada. Eu vou prendê-los por invasão. Na verdade, Sophie disse, sua voz projetando claramente pela sala. Não é. Com licença, Brad parou. Sophie ergueu uma pasta. A partir das 10 da manhã de hoje, o serviço da dívida para este prédio e as 3 propriedades adjacentes de propriedade da Harrington Holdings foi comprado pela Sato Heavy Industries. Você perdeu seu prazo de pagamento às 9 da manhã. Tecnicamente, você está em default. Isso é uma mentira. Chad riu nervosamente. A Gotham Trust nunca venderia nossa dívida. A Gotham Trust gosta de liquidez, Sato disse dando um passo à frente. Eu ofereci a eles 100 centavos por dólar, em dinheiro. Eles ficaram muito felizes em se desfazer de seus ativos tóxicos. Sato gesticulou para o homem no uniforme de manutenção.
Este é o Sr. Davis, o engenheiro estrutural da cidade. Nós o convidamos para inspecionar o subsolo. O rosto de Brad ficou branco. Você não pode ir lá embaixo. É inseguro. Nós sabemos, Sophie disse. Nós sabemos sobre a erosão de Lenox Creek. Nós sabemos sobre o sumidouro. E nós sabemos que você falsificou os relatórios de segurança para manter o seguro. Isso é calúnia, Brad gritou. Henderson, chame a segurança. Henderson olhou para os policiais parados atrás de Sato. Ele olhou para os Harringtons. Então ele olhou para Sophie. Eu me demito, Henderson guinchou. Ele tirou seu crachá e o deixou cair no bar, correndo em direção à saída dos fundos. Homem inteligente, Sato murmurou. O Sr. Davis, o inspetor, passou pelos irmãos Harrington paralisados em direção à porta do porão. Se o que essas pessoas dizem é verdade, garotos, vocês estão olhando para a negligência criminal. Tempo de prisão considerável. Brad Harrington afundou em uma cadeira, a luta esgotando-se dele. Chad parecia que ia desmaiar. Sato caminhou até a mesa onde ele tinha se sentado na noite anterior. Ele passou um dedo pela toalha de mesa. Sophie, disse em japonês. Sim, Sato-sama. Tradução, por favor. Diga a eles que eu não estou executando a hipoteca do prédio imediatamente. Eu sou generoso. Sophie se virou para os irmãos devastados. O Sr. Sato diz que não está expulsando vocês hoje. Ele é generoso. Brad olhou para cima, um vislumbre de esperança em seus olhos. Realmente? Você quer fazer um acordo? Diga a eles. Sato continuou, seus olhos frios como gelo, que eles têm 24 horas para desocupar as instalações. Mas eles devem deixar tudo. Os móveis, o vinho, os talheres. Se eles levarem sequer uma colher, eu apresentarei acusações de roubo de propriedade da empresa. Sophie traduziu. Você não pode fazer isso, Brad chorou. Este é o nosso legado. Seu legado é um buraco no chão, Sophie disse. O Sr. Sato sugere que você ligue para seus advogados. Você vai precisar deles para o julgamento. Sutter se virou e caminhou em direção à porta. Venha, Sophie. Nós temos um hospital para visitar. Nós terminamos de brincar com crianças. Enquanto eles saíam, Sophie ouviu o som distinto de Brad Harrington soluçando. Ela não olhou para trás. O silêncio da ala privada no Hospital Mount Sinai era um contraste nítido e desorientador com a sinfonia caótica das últimas 24 horas. Não havia tilintar de talheres, nem gerentes gritando, e nem chuva trovejante. Havia apenas o baipe rítmico e hipnótico de um monitor cardíaco e o zumbido suave de filtração de ar de alta qualidade. Sophie sentou-se em uma poltrona reclinável de couro macia ao lado da cama, seu corpo finalmente reconhecendo a queda de adrenalina. Seu pai, Thomas, jazia inconsciente, seu peito subindo e descendo em uma cadência lenta e pacífica que Sophie não via há meses. Normalmente seu sono era agitado, a dor gravando linhas em sua testa mesmo quando ele estava sonhando. Agora essas linhas estavam se suavizando. Ela olhou para suas mãos. Elas ainda estavam secas e rachadas de meses de detergentes agressivos de restaurante, mas elas estavam descansando nos lençóis nítidos e de alta contagem de fios de um quarto que custava mais por noite do que seu aluguel mensal. A porta clicou suavemente. Dr. Harris Thorne, o neurocirurgião líder da cidade, entrou, seguido de perto por Kenji Sata. Thorne era um homem sobre quem Sophie só tinha lido em jornais médicos, um especialista que ela tinha sonhado em contatar, mas sabia que nunca poderia pagar. Ele está estável, senhorita Daniels, Dr. Thorne disse, sua voz baixa e reconfortante. Nós revisamos as novas imagens. A compressão espinhal é severa, sim, mas o dano não é permanente. Eu agendei a cirurgia de descompressão para as 6 da manhã de amanhã. Sophie se levantou, suas pernas parecendo chumbo. Doutor, eu tenho o cheque que o Sr. Sato me deu, mas o banco ainda não o compensou.
Eu não sei se posso pagar o depósito imediatamente. Dr. Thorne sorriu, olhando para o bilionário silencioso parado perto da janela. A cobrança já foi cuidada, senhorita Daniels. Na íntegra, incluindo reabilitação pós-operatória no centro de Zurique. A respiração de Sophie engasgou. Ela se virou para Sato. Ele estava olhando para o horizonte de Manhattan, suas mãos unidas atrás das costas, observando as luzes da cidade piscarem enquanto o crepúsculo abraçava a ilha. Sato-sama, ela sussurrou, o honorífico japonês escapando instintivamente. Você não tinha que fazer isso. Você comprou o prédio. Você salvou minha reputação. Mas isso é demais. Sato se virou lentamente. Na iluminação do hospital, ele parecia mais velho, cansado, mas seus olhos possuíam uma clareza aterrorizante. Ele dispensou o médico com um aceno, e Thorne saiu silenciosamente do quarto. Nos negócios, Sato disse, caminhando para o pé da cama e olhando para seu pai. Nós calculamos ROI, retorno sobre investimento. A maioria dos homens pensa que isso significa dinheiro. Você coloca $1, você recebe 2. Mas a moeda mais valiosa não é o iene ou o dólar. É lealdade e é verdade. Ele olhou para Sophie. Você ficou na frente de um tubarão como Brad Harrington e disse a ele que ele era um mentiroso. Você arriscou seu sustento para proteger um estranho que não conseguia entender o menu. Você sabe o quão raro isso é, Sophie? No meu mundo, as pessoas venderiam suas próprias mães por um ponto percentual. Sophie limpou uma lágrima de sua bochecha. Eu apenas fiz meu trabalho. Eu traduzi. Não, Sato corrigiu gentilmente. Greg traduziu. Você interpretou. Você viu a alma da situação. Alcançou o bolso interno de seu paletó. Ele não tirou um talão de cheques desta vez. Ele tirou uma pequena caixa retangular embrulhada em veludo. Os irmãos Harrington serão indiciados amanhã de manhã, Sato disse, seu tom mudando para negócios. O promotor distrital está muito interessado no relatório de fraude estrutural que demos a ele. Seus bens estão congelados. Sua reputação é cinzas. Mas a destruição é fácil, Sophie. A criação é difícil. Ele entregou a ela a caixa. Estou estabelecendo uma nova sede norte-americana para a Sato Heavy Industries, aqui em Nova York. Nós vamos demolir o obsidiano, nós vamos consertar a fundação e nós vamos construir algo novo. Mas eu sou um homem velho. Eu não consigo navegar a política desta cidade, seus sindicatos, sua mídia sozinho. Eu preciso de uma voz. Sophie abriu a caixa. Dentro jazia um pesado cartão de visita, gravado com letras douradas, um pequeno broche de lapela em forma de um grou dourado. Sophie Daniels, vice-presidente de operações internacionais e chefe de gabinete, Sato Heavy Industries. Sophie encarou o cartão, suas mãos tremendo. Vice-presidente, Sr. Sato, eu tenho 24. Eu tenho um diploma em linguística. Eu não tenho um MBA. Eu não sei a primeira coisa sobre maquinário pesado ou estratégia corporativa. O conselho, eles vão me comer viva. Sato riu, um som quente que quebrou a tensão. Deixe-os tentar. Eles descobrirão que você é feita de aço mais forte do que eles. Ele gesticulou para o cartão. Eu posso contratar 1000 MBAs de Harvard. Eles são todos iguais. Eles sabem como ler um balanço, mas eles não sabem como ler uma sala. Você entende cultura. Você entende pessoas. Você entende que o silêncio fala mais alto do que gritar. Isso é o que eu preciso. Eu vou te ensinar o negócio. Você vai me ensinar a verdade. Sophie olhou para seu pai novamente. Ele ia viver. Ele ia andar. O peso esmagador dos últimos 3 anos, os turnos duplos, os insultos de Henderson, o medo da caixa de correio, estava evaporando. Ela olhou para Sato. Quando eu começo? Agora, Sato disse. Vá para casa, arrume uma mala. Nós temos uma coletiva de imprensa às 9 horas.
Você precisa parecer a mulher que acabou de derrubar o maior golpe imobiliário de Nova York. 6 meses depois, as portas do elevador se abriram no 45º andar da recém-batizada Torre Sato. O ar não cheirava mais a óleo de trufa e desespero. Cheirava a chá de jasmim, chuva limpa e confiança tranquila. O espaço que antes tinha sido o obsidiano estava irreconhecível. A madeira escura e pesada e as sombras opressivas tinham ido embora. Em seu lugar estava luz, vidro do chão ao teto, detalhes de cedro pálido e um design aberto e arejado que parecia mais um santuário do que uma churrascaria. Este era o kintsugi, nomeado após a arte japonesa de reparar cerâmica quebrada com laca dourada, destacando as rachaduras em vez de escondê-las. O restaurante era a joia da coroa da nova sede. Era um símbolo. Dizia, nós estávamos quebrados, mas somos mais fortes agora. Sophie caminhou pelo salão de jantar. Ela vestia um terno creme feito sob medida que lhe caía perfeitamente, seu cabelo puxado para trás em um coque elegante e profissional. Ela se movia com uma facilidade que não existia 6 meses atrás. Ela não estava correndo para reabastecer copos de água. Ela estava deslizando. Ela parou perto do balcão da anfitriã, onde um jovem estava freneticamente tentando reorganizar o mapa de assentos. Respire, Jason, Sophie disse suavemente, colocando uma mão em seu ombro. O anfitrião pulou, então relaxou quando a viu. Senhorita Daniels, sinto muito. A delegação da ONU adicionou mais 2 pessoas no último minuto, e eu não tenho espaço na mesa. Mova a divisória na seção 3, Sophie dirigiu sem esforço. Combine as mesas 4 e 5 e envie um bule do Oolong 98 para a mesa deles imediatamente como um presente de boas-vindas. Isso lhe compra 10 minutos de paciência. Certo. Sim. Obrigado, senhorita Daniels. Jason se apressou. Sophie sorriu. Ela checou seu relógio. Ela tinha uma videoconferência com o Conselho de Tóquio em 1 hora para discutir a expansão para Londres. Mas agora ela tinha um almoço muito importante. Ela caminhou para a mesa de canto privada, o mesmo local onde, meio ano atrás, ela havia traduzido um contrato fraudulento. Sentado lá estava Kenji Sato. Ele parecia mais saudável, mais relaxado. Ele não estava mais vestindo a armadura de um terno de 3 peças, mas um suéter de caxemira confortável. Em frente a ele sentava um homem mais velho com uma bengala, rindo de uma piada. Era seu pai, Thomas. Sophie! Thomas radiou enquanto ela se aproximava. Kenji estava apenas me contando sobre a vez em que você fez o prefeito de Chicago se desculpar por estar atrasado. Ele estava 20 minutos atrasado, pai. Sophie disse, inclinando-se para beijar a bochecha de seu pai. Desrespeitoso. Aterrorizante. Sato concordou, seus olhos brilhando. Ela gerencia meu calendário com um punho de ferro. Eu tenho medo de me atrasar para minhas próprias reuniões. Sophie sentou-se, sinalizando para o garçom, uma jovem mulher que parecia notavelmente como Sophie tinha 6 meses atrás, para trazer uma garrafa de água com gás. Como vão os negócios? Sato perguntou, embora ele já soubesse. O negócio de Londres está fechando, Sophie disse, e os Harringtons fizeram um acordo de confissão esta manhã. Eles estão pegando 5 anos por fraude. Mínimo. Sato assentiu, satisfeito. Justiça é um prato lento, mas é melhor servida fria. E o restaurante? Thomas perguntou, olhando ao redor. É lindo, querida, mas por que kintsugi? Por que nomeá-lo depois de coisas quebradas? Sophie passou a mão pela borda da mesa. Era uma laje de nogueira crua, mas correndo pelo centro havia uma veia de resina dourada, preenchendo uma rachadura natural na madeira. Por que, pai, Sophie disse, olhando de seu pai, quem estava andando novamente, para Sato, quem tinha encontrado uma filha em uma terra estranha. As coisas que nos quebram são o que nos tornam valiosos. Se sobrevivermos à quebra, nos tornamos algo novo, algo melhor. Ela serviu a água para os 2 homens. A reparação dourada, Sophie brindou.
A garçonete que falou, Sato respondeu, batendo seu copo contra o dela. Sophie tomou um gole, olhando para a cidade que ela costumava temer. Ela não era mais invisível. Ela era o ouro nas rachaduras, e ela estava apenas começando. Essa é a jornada incrível de Sophie, a garçonete que transformou um momento de desrespeito em um legado de poder. Apenas vai para mostrar que suas habilidades, não importa quão escondidas, são sua maior arma e que integridade sempre compensa no final. Às vezes com um cheque de US$ 250 mil. Se esta história o inspirou a se defender, por favor, clique no botão curtir e se inscreva no canal. Eu posto novas histórias de karma, justiça e drama todos os dias. Além disso, compartilhe este vídeo com um amigo que precisa de um lembrete de que sua grande chance pode estar a apenas uma conversa de distância. Deixe-me saber nos comentários qual é um talento oculto que você tem que ninguém sabe. Eu leio cada comentário e vejo você no próximo vídeo.